Pedro Trindade saber, afinal, como é que é calculada a tarifa de ônibus na capital potiguar. Porque se vai aumentar por quê? É por causa dos custos? Já tem um tempinho, desde 2019, que a tarifa não é reajustada, isso é verdade. Mas a gente teve retirada de linhas, por exemplo, então, em teoria, os custos diminuíram. Vamos entender essa história aqui, né? Ô Pedro Trindade, você tem esse desafio aqui de fazer todo mundo entender se é que é possível, tá? De maneira didática, afinal, como é que é calculada essa tarifa e por quê, né? Já tem essa perspectiva de aumento aí. Boa tarde para você. Boa tarde, Murilo Meireles, para você, para Ana Paula Davim. Boa tarde também para quem almoça com a gente. Nesse momento, meu professor de matemática, que tanto chorou comigo no ensino médio, vai ficar feliz, porque é um cálculo simples. Quando a gente vai olhar o cálculo da tarifa, são diversas tabelas, até porque elas seguem um padrão da Agência Nacional. Mas otimizando é isso aqui, ó. A tarifa calculada com base nos custos, dividida pela quantidade de passageiros. Os custos levam em consideração todas as despesas para colocar as linhas de ônibus nas ruas. Por exemplo, vamos imaginar que a linha 50, que sai do Serrambim em direção a Santa Catarina, custa R$100 por dia para operar. Se por dia ela for utilizada por 100 passageiros, a tarifa então vai custar R$1. Agora vamos imaginar que essa mesma linha de ônibus tem esse mesmo custo de R$100, mas é utilizada somente por 50 passageiros. Então a tarifa vai ficar mais cara, porque vai ser menos pessoas utilizando o serviço. Segundo o Sindicato das Empresas de Natal do Transporte Público, é isso que tem acontecido. Menos pessoas estão utilizando o transporte público e por isso a passagem fica cada vez mais cara. Eu vou dar um exemplo prático. A gente conseguiu acesso aos levantamentos que, segundo o Seturne, em 1980... cerca de 1.200 pessoas, vixe, que esse aqui é tá? Utilizavam o transporte público. Hoje, no caso, em 2023, essa mesma linha de ônibus ela é utilizada por 350 pessoas ao dia. Isso se justifica pela questão de ter acesso a aplicativos, das pessoas terem adquirido o próprio veículo. Eu consegui, inclusive, ter acesso à planilha de pessoas que utilizaram o transporte público ontem, aqui em Natal. Foram 183.000 pessoas. Quando a gente compara o dia 8 de maio de 2023 com o dia 9 de maio de 2022, ou seja, um ano atrás, período que ainda estávamos ali com algumas restrições, de certa forma, teve uma queda de 29.000 passageiros. Ou seja, ontem o transporte público de Natal transportou 86% dos passageiros que transportou há um ano atrás. Nessa temática do transporte público, entra também os estudantes. Porque como é feito o cálculo dos estudantes? Você tem que pegar 2 estudantes para que ele responda por um passageiro. Porque o cálculo de passageiro não contabiliza a quantidade de pessoas dentro do ônibus, mas a quantidade de pessoas que paga. Idosos e gratuidade, a gente sabe que não paga. E segundo o Seturne, quem paga essa conta são as empresas que transportam as pessoas que acabam não pagando pelo serviço. Pegou aqui essa parte que a gente já entendeu como é feito o cálculo, vamos entender a diferença agora entre tarifa técnica e tarifa pública. A tarifa técnica é aquele momento que as empresas se juntam, calculam tudo, todas as despesas. E aqui a gente tem um exemplo apresentado pelo próprio Seturne. Hoje, a tarifa é calculada como 48% corresponde ao combustível, que segundo o representante do Seturne é o ponto crucial, porque de 2019 para cá, disparou o preço dos combustíveis. Depois 30% em relação ao pessoal, especialmente em relação ao reajuste desses profissionais, embora a gente acompanhe com uma certa frequência a reivindicação desses profissionais, especialmente a benefícios como vale alimentação. Em seguida a gente vem 20% da frota, com a atualização que a gente sabe que os veículos ficaram mais caros nos últimos anos, mas eu pergunto para você que utiliza o transporte público, a frota de Natal é nova para ter essa atualização? Enfim, 2% representa os outros, que é a manutenção com pneu, óleo, ajuste de peça. Lembrando que todas essas informações foram passadas pelo Seturne, porque também procuramos a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, para entender como esse cálculo é feito, mas até o momento não tivemos retornos. E aqui na tarifa técnica, então, é um valor apresentado pelo Seturne, que hoje o sindicato diz que é de R$6.
Já a tarifa pública, que é aquela sancionada, que a STTU coloca lá, o prefeito Álvaro Dias, que é prefeito de Natal, assina, atualmente é de R$ 4,00. Opa, tem uma diferença aqui então, né? R$ 2,00. Uma diferença do que deveria ser, segundo as empresas, e do que de fato é, do que é cobrado da população. É por causa desses R$ 2,00, por exemplo, por passageiro, que o Seturne disse que adotou algumas medidas, como, por exemplo, a retirada de linhas. Então, para voltar essas linhas, tem duas saídas, segundo o Seturne. Uma, deixa eu passar aqui para esse lado que eu consigo escrever melhor por aqui. Seria o subsídio, que nada mais é do que dinheiro público. Ou seja, a Prefeitura de Natal, através de alguma parceria, talvez com o governo do Estado, governo federal, enfim, tem que sentar na mesa, discutir e resolver o problema, passa esses R$ 2,00 que é solicitado para a tarifa, para que volte a ter a dinâmica e funcione do jeito que é solicitado. Alguns municípios adotam essa questão do subsídio, mas são municípios que têm um PIB elevado, municípios que têm uma quantidade populacional maior, como, por exemplo, São Paulo, onde o subsídio tem um valor significativo porque a tarifa estimada é de R$ 8,00 e a população paga em cerca de R$ 5,00. Ou então a desoneração, que aí no caso são aqueles impostos que aí, no caso, o poder público deixaria de cobrar, e aí, então, aquele pagamento que seria, entrava aqui na parte dos gastos das empresas, não seria contabilizado, e por isso, essa diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública seria menor, porque aqui na tarifa técnica, esse valor de R$ 6,00, então, diminuiria para R$ 5,80. Então, qual a informação que você tem que guardar? É essa. Falei tudo isso para no final você ter que guardar essa informação com você, tá? A tarifa é calculada custos dividido por passageiros. Quanto mais pessoas utilizarem o transporte público, mais barata fica a tarifa. Só que a gente percebe que, em virtude da estrutura atual, menos pessoas estão utilizando o transporte público. E aí, enfim, o Seturne e a Prefeitura de Natal têm que conversar, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem que dar uma resposta à população e a gente segue monitorando a situação com a triste notícia que, se a tarifa técnica do Seturne é de R$ 6,00 e hoje é de R$ 4,00, a tarifa, então, vai sofrer um reajuste provavelmente entre essa margem de erro, de R$ 4,00 até R$ 6,00. Para quem utiliza o transporte público, o que você acha desse valor? Murilo, Ana, volto com vocês. Eu vou até